Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E os times catarinenses viveram aí uma segunda-feira agitada em relação à dança dos técnicos. Duas das três equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro tiveram troca de comando nesta segunda-feira. Uma delas foi a Chapecoense, que perdeu Humberto Loser no final de semana, né? O Humberto Loser aí recebeu o convite de uma equipe da Série A. E a outra foi o Avaí, né? O Avaí também decidiu aí pela troca de comando. Mas vamos falar então da Chapecoense, né? A Chapecoense que estava sendo dirigida pelo técnico Humberto Loser, né? Humberto Loser chegou durante o estadual, só que o Humberto Loser acabou aí pedindo demissão neste final de semana. Por quê? Porque na Série A, o Atlético Goianiense, no sábado, após ali a derrota por 4-1 em Goiânia para o Botafogo, decidiu aí colocar um ponto final à segunda e curta passagem do técnico Wagner Mancini por lá, né? O Wagner Mancini que chegou para o lugar do Jair Ventura, o Atlético não estava numa situação legal, e aí, nas mãos do Wagner Mancini, a situação do Dragão só piorou, né? A passagem do Wagner Mancini foi aí com 8 jogos, né? Foram 8 jogos nessa segunda passagem, sendo 7 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, e nenhuma vitória, né? O time ali acabou ali perdendo ali, não conquistando nenhuma vitória no Brasileirão, acabou caindo para a lanterna e tá bem afundado ali na lanterna do campeonato, enquanto que pela Copa do Brasil foi aí um empate em 1-1 contra o Vasco, em Goiânia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, essa sequência ruim e também o time afundado na lanterna foi o suficiente para a diretoria do Atlético, né, que não tem muita paciência com o treinador, decidir colocar um ponto final então nessa segunda passagem do Wagner Mancini. E aí, quem acabou sendo convidado para o lugar dele foi justamente o Humberto Loser. O Humberto Loser que estava na Chapecoense, a Chapecoense também numa situação difícil na Série B, iniciou essa segunda-feira na zona de rebaixamento, né? Inclusive eu estou gravando esse vídeo enquanto a Chapecoense está jogando contra o Mirassol, né? Inclusive o Muralha até defendeu um pênalti, né? O jogo tá 0-0, pelo menos era o placar quando eu dei o play aqui no vídeo para gravar. Mas a Chape aí iniciou a segunda-feira na zona de rebaixamento e sem treinador. Mas a diretoria agiu rápido e decidiu apostar aí num jovem técnico. E nesta segunda-feira anunciou a contratação do Tcheco. O Tcheco que recentemente aí foi campeão da segunda divisão paranaense, dirigindo o Paraná Clube, né? Uma conquista importante que recoloca o Paraná na primeira divisão estadual, né? E daí, como o Paraná já não tem mais calendário neste ano, né? Então a diretoria da Chape chamou o Tcheco aí para tentar fazer com que o time permaneça na Série B, né? A Chapecoense está numa situação muito complicada, acesso no momento é algo que talvez não passe pela cabeça de ninguém, então o Tcheco chega mesmo aí com a missão de manter a Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então toda a sorte do mundo aí pro Tcheco, né? Ele ainda não dirigiu o time nesta segunda-feira, a estreia dele vai ser ali no final de semana contra o Ituano, né? Em Itu, em jogo já que abre o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então tá aí a Chapecoense já indo para mais um treinador nesta Série B, não por sua vontade, né? Foi por vontade do Humberto Loser, que decidiu aí aceitar o desafio de dirigir o Atlético Goianiense na Série A. E aí, mais tarde, né, já na tarde desta segunda-feira, foi a vez do Avaí anunciar a demissão do técnico Gilmar Dalpozo. O Gilmar Dalpozo aí, que não resistiu à derrota neste domingo por 1-0 para a Ponte Preta em Campinas, né? O Gilmar Dalpozo foi contratado após a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí começou a competição sendo dirigido pelo Eduardo Barroca. Foram 2 derrotas em 2 jogos. E aí ele foi demitido. E a diretoria então resolveu apostar no Gilmar Dalpozo, que teve aí um início de trabalho espetacular, né? Ele pegou a equipe zerada na classificação, na zona de rebaixamento, e emendou aí uma sequência de 10 jogos sem derrota, né? 10 jogos invicto, o que fez o time bater na liderança. Só que depois que bateu na liderança, o Avaí perdeu rendimento e a derrota nesse domingo ali contra a Ponte Preta em Campinas já foi aí o 9º jogo sem vitória da equipe, né? Então ela bateu da liderança e acabou indo virar o turno na segunda metade da tabela de classificação. O Avaí está em 11º lugar com 25 pontos, né? Oscilou bastante, né? Ficou 10 jogos sem perder, agora já está 9 jogos sem ganhar, né? No total, o Gilmar Dalpozo, ele dirigiu o Avaí em 17 partidas, sendo 6 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas, né? Foi um número assim baixo de derrotas, mas é o suficiente para a diretoria perder a paciência com ele. O aproveitamento do Gilmar Dalpozo no Avaí foi de 50% dos pontos conquistados. Bom, até o momento não se fala em nenhum substituto, né? Talvez
um novo nome seja aí divulgado nesta terça-feira. E a equipe do Avaí volta a campo só na sexta-feira, dia 9, quando recebe o Operário na virada já no início do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive vai ser o jogo que vai virar, né? Que vai iniciar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então as informações eram essas aí. Duas equipes catarinenses da Série B do Campeonato Brasileiro trocando de treinador, né? Nesta segunda-feira. Uma pela vontade do treinador e outra pela vontade da diretoria. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí a respeito desse assunto. O Gilmar Dalpozo fez o certo em trocar um time que estava em situação difícil na Série B para tentar salvar um time na Série A? E o Avaí deveria ter mais paciência com o Gilmar Dalpozo, ou 9 jogos sem vitória já foi a gota d'água o suficiente para encerrar essa passagem do treinador lá pela ressacada? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!